Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ariane Dantas, eu sou escritora e leitora. Hoje eu quero falar aqui de uma dificuldade que eu acho que não é uma dificuldade só minha, é a dificuldade de expressão. Essa é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo e agora eu prometi que ele vai sair do jeito que for. E isso casa muito com o próprio assunto do vídeo. Eu tenho visto que a dificuldade de expressão não é um problema só meu. Antes eu pensava que eu era a única que não conseguia falar, que tinha dificuldade de levantar a mão no meio de um grupo de pessoas e falar, mas eu vejo outras pessoas também com essa dificuldade. E quem está vendo esse vídeo pode até achar estranho alguém que diz ter dificuldade de expressão falando sobre a dificuldade de expressão. Eu também acho um pouco contraditório, porque eu sempre achei estranho e até desconfiava de pessoas que diziam, que abriam a boca para dizer que eram tímidas, que tinham vergonha de falar e estavam ali falando. Para mim sempre foi muito difícil assumir essa timidez, mesmo estando estampado na minha cara, no vermelho do meu rosto, no vermelho das minhas bochechas. E de uns tempos para cá, na verdade muito pouco tempo, alguns anos apenas, eu tenho me sentido mais à vontade. Não tanto ainda como eu queria, eu ainda não sou aquela que levanta as mãos para fazer uma pergunta numa palestra, por exemplo. Eu ainda penso muito antes de falar, tenho uma dificuldade de ser espontâneo, mas eu acho que isso é um processo. E há 3 fatores que eu considero que me ajudaram bastante nesse processo. Um deles é a escrita. A escrita me ajuda não só a expressar os sentimentos. Para mim sempre foi mais fácil me expressar por meio das palavras escritas. Desde criança eu escrevia cartas para minha mãe, por exemplo, quando eu queria dizer alguma coisa que eu não conseguia falar. Na adolescência eu escrevia cartas para amigas e amigos. Sempre coloquei os meus pensamentos em histórias ou em cadernos, Compartilhei ali com o papel o que eu sentia. Para mim, a escrita sempre esteve presente como uma forma de expressão. Mas, já adulta, eu resolvi que eu queria investir na carreira de escritora. E essa decisão me impulsionou a melhorar no sentido de me expressar também falando. Porque essa vontade de ser escritora me obrigou, de certa forma, a me expor em determinadas situações. Por exemplo, num lançamento de livro, falando com alunos de escolas, falando sobre meus livros por aí. E este canal no YouTube é um grande exemplo disso. Há cerca de 7 anos por aí, eu não me imaginaria gravando um vídeo. Era muito difícil para mim, porque eu tinha vergonha até de estar falando aqui com a câmera. Outro fator, que talvez tenha sido inicial, antes dessa decisão de seguir a carreira de escritora, foi a terapia. Eu comecei a terapia em 2013 e finalizei apenas em 2019, mas com 2 anos ali em que eu não tive sessões. O motivo que me levou à terapia foi justamente a timidez, o medo de falar, a ansiedade que me causava estar entre muitas pessoas, a ansiedade que me causava ter que falar. Eu tinha sentido no meu novo trabalho que eu ia precisar muito falar. Na verdade, eu já precisava antes. Eu era professora da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, e isso era uma dificuldade também que me pegava muito na sala de aula, porque eu tinha medo de falar até com as crianças. Embora eu já estivesse um pouco mais acostumada, já no meu 4º ano de sala de aula. Então, nesse novo trabalho, em que eu senti muito fortemente que essa dificuldade de falar, a dificuldade de me relacionar com as pessoas me atrapalharia, eu ingressei na terapia. E a minha terapeuta, durante todos esses anos, ela me apoiou muito, me ajudou muito nesse meu crescimento, porque ela me ajudava a pensar nesses pensamentos negativos, nas ideias negativas que só me colocavam para baixo, que não me ajudavam, que me atrapalhavam, que criavam barreiras para eu vencer essa dificuldade. Ela me incentivava a me desafiar, a me colocar em situações em que eu tivesse que falar, em que eu tivesse que me socializar, mas ao mesmo tempo ela me dizia para não me cobrar tanto quanto eu não conseguia, porque aquilo tudo era um processo e que eu ia vencer pouco a pouco. Ao mesmo tempo, ali já há alguns anos fazendo a terapia, as situações no meu trabalho me obrigaram a me impor e a me expor mais. Então eu considero que o trabalho também foi um fator importantíssimo para que eu enfrentasse essa dificuldade. Mas eu também enxergo que naquele momento eu
topei o desafio. Eu comecei a me colocar em situações ou a aceitar situações das quais eu fugia anteriormente. Por exemplo, uma apresentação de um tema da área em que eu trabalhava, mesmo morrendo de medo. A organização de um evento para mais de 100 representantes de municípios, em que eu falei também de assuntos da minha competência. Eu aceitei assumir um cargo que era uma coisa também impensável para mim, e isso me ajudou a crescer como profissional e também como pessoa. Porque ali eu comecei a ver que eu tinha capacidade, e que o fato de ser tímida e de ser mais introspectiva não me impedia de fazer coisas como os outros faziam. Olhando para trás, eu me vejo muito diferente da pessoa que eu era há alguns anos. Eu sou ainda a mesma pessoa, a minha essência eu acho que não mudou, mas eu ganhei um pouco mais de coragem. E hoje eu continuo aceitando desafios que me colocam nessa posição que ainda é um pouco desconfortável, e às vezes sou até eu própria que crio essas situações. Bem, é isso, eu acho que o vídeo não ficou tão ruim como eu esperava ou como o primeiro vídeo que gravei. Este vídeo é sobre a coragem de assumir a falta de coragem e a celebração da nossa capacidade de mudar. E você, há alguma dificuldade que você superou com o passar dos anos? Conta aí nos comentários. Muito obrigada por ver este vídeo até o final, um grande beijo para você e nos vemos em um próximo vídeo. Tchau!